Amém. O Senhor é a força da nossa vida. Graças a Deus por isso. Vamos então nos colocar de pé e ler São João 12, 32. São João 12, 32. Jesus dizendo: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vamos repetir. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém. Precioso Pai Celestial, nós inclinamos nossa cabeça para a terra, de onde cremos que viemos, e levantamos nossas mãos para o céu, de onde cremos que iremos, Senhor. Pai, a Tua palavra é que nos ajuda, Senhor, a ir para este lugar, Senhor. E nós viemos aqui para buscar essa força, Senhor. Essa disposição para poder lutar cada dia mais, para poder chegar neste lugar, Pai. Então, esforça a nossa coragem, ó Pai, com a Tua palavra. Unge, Senhor, ela em nossos corações, em nossos ouvidos, Senhor, para que ela possa surtir efeito em nós. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Lembramos das pessoas que estão doentes, Senhor, o pastor Vicente e demais pessoas, Pai. Nós entregamos aos Teus cuidados, sabendo que o Senhor tem a cura para cada um, ó Pai. Nós o entregamos em Tuas mãos, Senhor, e que o Espírito Santo possa tomar o controle desse culto, dessa audiência, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vou sentar, que Deus nos guarde e abençoe. O profeta usou esse versículo para pregar a mensagem, um estandarte. E é sobre isso que nós vamos ouvi-lo, né? O nosso profeta pregar para nós. Deus abençoe os ouvintes do rádio, porque parece que o vídeo deu um probleminha aí, né? Vai voltar? Querendo Deus possa normalizar no final. Algum consegue, né? Os que estão conseguindo ver pelo vídeo, vocês são privilegiados. E que se não puder ouvir pelo vídeo, vocês ouvem pelo rádio. O vídeo é audiovisual e o rádio vocês só vão ouvir. E como curto texto para falar sobre isso, gostaria de tomar o texto de um estandarte, dizendo na mensagem estandarte 48. É uma coisa muito esquisita, estranha, ler um texto assim, ou ler uma escritura, e então tomar um texto estranho. Mas constatei com os anos de ministério que às vezes Deus vem de maneira estranha, em ocasiões estranhas, ocasiões quando você não está pensando, fala a respeito por meio de texto que você não imaginaria que ele falasse. Usa alguém que acharíamos ser insignificante, mas Deus opera de maneira misteriosas, seus prodígios a realizar. E um estandarte, claro, todos sabemos o que é um estandarte. É algo que é em comemoração. Levantou algo para as pessoas olharem. É algo posto diante de você. E Deus prometeu em Isaías capítulo 5, versículo 26, que haveria um estandarte levantado.
haveria um estandarte levantado. Todos nós sabemos que é o estandarte. É uma bandeira, uma insígnia, é um símbolo de uma nação, de um time, de um partido e de uma religião. Eu penso que aquele quadro é um estandarte para nós, porque toda vez que nós olhamos para ele, nós lembramos da mensagem, né? Lembramos do nosso profeta. Então, o estandarte fala disso, se nós olharmos várias bandeiras, cada uma delas significa um estandarte para a sua nação, do Brasil, da Argentina. E atrás daquele estandarte está mostrando um povo, uma língua, uma religião diferente. Então, é mais ou menos isso que o Mombrana nos leva a ver. O homem sempre tem a tendência, está dentro dele, tentar ajudar a si mesmo. Agora, essa é simplesmente a natureza do homem. E o homem agora, sendo que foi feito, mesmo em sua condição caída, ainda assim ele está à imagem do seu Criador, Deus. Ele não perdeu a imagem de Deus, mesmo na situação caída. E no sentido da palavra, ele é um filho de Deus caído da graça. Ele caiu do que Deus fez para ele ser. E em seu estado caído, dá-lhe esses atributos para tentar fazer algo para reabilitar-se a ponto que alguma coisa dentro dele lhe diga de onde ele veio. Porque ele sabe que ainda não está na condição correta. Porque vê a morte, vê enfermidade e tristezas e angústias e desapontamentos. E ele sabe que não foi feito para isso. Todavia, não importa quão distante esteja de Deus, há algo dentro dele que lhe diz algo no interior. As pessoas vivem nessas condições, mas elas sabem que este não é o reino de nosso Senhor. Mesmo sendo pessoas incrédulas, eles entendem isso. Agora, o homem é formado como um ser trino, alma, corpo e espírito. Agora, o exterior é o corpo, e esse corpo tem 5 portas, que são os 5 sentidos. Naturalmente, visão, audição, olfato, paladar e tato. Essas são as entradas do corpo. O interior, como a semente que foi plantada, o interior disso é semelhante à polpa da semente, que é a alma. E essa também tem 5 portas de entrada, que é a razão, a imaginação, a consciência, a memória e o afeto. Mas então, dentro deste pequeno compartimento está o terceiro compartimento, que é o espírito. E é isso que controla o resto. Tem uma só avenida de entrada, que é a vontade própria. Você pode aceitar ou rejeitar. E essa é a única avenida a isso. Se você aceita a vontade de Deus através desse Espírito, então o Espírito de Deus ocupa o lugar dele no seu coração, aí controla o resto de você. Então a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, a razão, a imaginação, a consciência, a memória e o afeto, dominada por esse Espírito, vai ser usada para servir a Deus. E se você não aceita isso, então o inimigo que toma este lugar e controla o resto de você, de modo que você depende disso. Então hoje nós estamos crendo que o que ocupou o nosso coração nesta noite foi o Espírito Santo, o qual nos trouxe aqui. Então todos os nossos sentidos estão voltados para a adoração ao nosso Deus. Quem está controlando você agora é o Espírito Santo. Quem está controlando eu é Ele. Agora, depois que eu sair daqui para fora, vai depender de mim também.
O homem sendo formado dessa maneira, então isto dá aquilo dentro dele que o faz querer realizar algo por conta própria. Ele está tentando fazer alguma coisa para salvar a si mesmo. Ele quer sair disto, mas quer fazê-lo de ele mesmo. Ele quer fazer da sua própria maneira. A gente vê, irmãos, as igrejas cheias, as pessoas estão bem intencionadas. As igrejas estão superlotadas e estão agindo sinceramente erradas, mas o que eles estão tentando fazer é alguma coisa para voltar à origem da maneira que Deus os criou. Mas só que eles fazem a maneira deles, o gosto deles. Agora, ele tentou conseguir muitas realizações, o homem, ele tentou realizar isso através da ciência, e toda vez que ele age através da ciência, ele só se destrói. Toda vez que ele tenta melhorar, acaba se piorando. Toda vez que a ciência faz algo, ele se destrói. Pólvora, diz, a energia atômica, as armas nucleares, e automóveis, e todas essas coisas. Todavia, temporariamente, isso ajuda, mas mas ao longo prazo ele se destrói. Porque é algo que ele consegue enquanto está na oficina de Deus, tentando fazer algo, perverter o que Deus fez e pôr suas próprias ideias e elaborar isso. Toda tentativa dessa são tentativa frustrada, nunca dá certo. Agora, como eu disse sobre essa cidade, como esta grande cidade bela aqui, se essa cidade seria mais bonita do que no princípio, se de um lado da rua o povo de Deus fosse com as mãos erguidas, louvando a Deus pelo seu lar e tudo mais. Fênix não seria um jardim na terra? A congregação diz amém. Mas, ao invés disso, como todas as outras cidades, é mentir, é roubar, é trapacear, é jogar, é fumar, é beber, é fazer farra, adultério. E isso se tornou um fedor perante Deus, está vendo? Assim, veja, o que o homem tenta realizar, ele só complica. Ele não pode salvar-se. Ele tenta por instrução. Tomou essa rota para ver se conseguia instruir pessoas ao conhecimento da salvação de Cristo, ou conhecimento da salvação para si, ou fazer algo através de sua instrução. Por isso que Deus disse para Moisés, ou seja, para Noé, bem claramente, faça tudo conforme eu te digo. Noé podia querer, Senhor, se colocar isso aqui, será que não vai ficar melhor? Então, às vezes, nós ouvimos a palavra e nós queremos incrementar alguma coisa, e Deus não aceita. Toda vez que isso acontece, só se complica. Eu estava lendo outro dia na revista Life que creio que muitos de vocês leram o artigo, que tem feito de tudo agora no sentido de juntar diferentes elementos ou acumulações de modo que quase pode criar vida. E disseram que a faria. Não pode fazer isso. Vida é criação, portanto, um só é criador, que é Deus, estão vendo? Nunca conseguirão fazer vida, mas estão tentando fazer isto. Ele pega, constrói uma folha, constrói um raminho, mas aquilo não passa daquilo, não tem vida. Porque só existe um Criador, e esse Criador é Deus. Aleluia. Gostaria de saber que tipo de espécie seria se pudesse fazê-la, se fosse segundo a inteligência de um homem. Assim vê-se que ele não pode fazer isto. Simplesmente não é para ele fazer isto. Ele falhou com a instrução. Ele falhou com a ciência. Se ele chegasse nesse ponto, hoje as pessoas chegariam no 50 anos, se quisesse voltar,
eles dariam um jeito para a pessoa voltar a ser jovem novamente, né? É que todo mundo gostaria. Mas eu vou voltar a ser jovem. Não dessa forma, mas eu vou ser jovem. A Maed está lá, passeando lá no jardim, com seus 18, 19 anos. Aleluia. Adão, ele sabe de onde que veio de algum lugar, mas quer encontrar seu caminho de volta. Adão realmente expressou isso, o primeiro homem na terra, após constatar que tinha caído da graça. Ele tentou usar sua própria inteligência e preparar o caminho de volta a Deus sem uma expiação. Eu costumo dizer que quando eles pecaram, houve aquela transformação ali, terrível, né? O leão que estava brincando com o cordeiro, ele já deu aquela rangida de dente, o cordeirinho já saiu, e eles ficaram todos assustados. O que nós fizemos, Adão? Talvez chorou, ela chorou talvez, e ele provavelmente, como um bom homem faria, ele colocou as mãos nos ombros dela e disse: fica tranquila, querida, eu vou dar um jeito nisso. Mas ele dá jeito nisso como? Tem coisas que nós podemos até tentar, mas é só Deus. A irmã Meda quis dar um jeito na sua pequena Rebeca. Rebeca mesmo, né? Mas ela não conseguiu. Foi Deus que entrou em ação. E Adão talvez disse: ó, querido, deixa que eu vou dar um jeito. Apanhou umas folhas ali e tal. Ele tentou voltar a Deus sem fazer uma expiação. Ele tentou voltar a Deus sem fazer uma expiação, algo para pagar seus pecados. Depois que a pena de Deus foi a morte, ele tentou voltar sem uma expiação de morte. Não consegue. E os homens ainda estão tentando fazer isso, tentando fazer uma religião sem uma expiação nela. Adão fez para si uma cobertura de folhas de figueira sem sangue derramado para esta cobertura, e Deus a rejeitou. E ele a rejeitou então, e ele sempre a rejeitará, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o único meio de voltar a Deus é crendo no sangue derramado na cruz e aceitar isso, vindo através, demonstrando que crê através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor para perdão dos pecados. Aí, então, este é o caminho de volta. Ele simplesmente não consegue voltar porque a pena é morte, e algo tem que morrer para pagar essa pena. Assim, só pode ser pago, ou seja, só pode ser algo que substitua, ou todos estaríamos na morte se não houvesse um substituto a que nos agarrarmos. E o homem, fazendo isto, compreendeu que ele necessita de algo a se agarrar, algo que ele possa tocar, algo que ele possa dizer: é isto, e eu sei que é isto. Assim, Adão, para se agarrar a algo, fez uma folha de figueira para cobrir sua nudez e de sua esposa, mas verificou que aquilo que ele tinha em sua mão não funcionou. No decorrer das eras, nós poderíamos enumerar homens. Se apenas tivesse tempo, tomemos 2 ou 3 deles, mesmo assim. Tomemos Nimrod. Nimrod pensou a mesma coisa. Depois do dilúvio, ele estava consciente que havia um Deus que julgaria os ímpios, porque ele tinha acabado de passar por aquele dilúvio. Ele sabia que foi pecado que levou a Deus a destruir o mundo. Portanto, sabendo que pecado novamente levaria Deus a fazer a mesma coisa, ele tentou realizar algo, fazer uma torre, que homens poderiam subir rápido para o céu se ficasse ruim aqui na terra, e viver no céu, e então descer de volta à terra, pecar e subir de novo ao céu. Que pensamento! A intenção dele era essa, disse o irmão Bruno: eu vou fazer uma torre, que a coisa ficou feia aqui embaixo, nós sobemos para o céu.
e a hora que passar, nós volta. Pega de novo, e se complicar de novo, nós torna a subir. Isso acontece com muitas pessoas hoje. Quando as coisas se complicam, elas se tornam mais fiéis, elas se tornam mais frequentes à igreja, aos cultos. E quando as coisas melhoram, a tendência é afastar um pouco. Quer dizer, vive lá, quando a coisa aperta, vem para cá. Agora, essa tem sido a ideia dos homens o tempo todo, tentando pecar e viver na terra e estar no céu ao mesmo tempo. Não se pode fazer isso, disse o profeta. Não se pode fazer isso. Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a dois senhores, Jesus disse isso. Não podemos estar no céu e no inferno ao mesmo tempo, não tem jeito. É por isso que cremos nesta noite numa total abstinência do pecado, afastando-se dele. Ele é veneno. Não brinque com ele, disse o Momblana. Não o tolere de modo algum. Não tenha absolutamente nada a ver com ele. Não veja quão perto você pode chegar dele sem pecar. Veja quão distante você pode ficar dele. Não, eu sou convertido, eu posso ir lá que não vai acontecer comigo. Ele diz, não faça isso. Ele é astucioso. O pecado, às vezes, quase que imperceptível. As pessoas fazem as coisas sem perceber que está fazendo. Qualquer coisa que pareça pecaminosa, fique longe dela. Não tenha nada a ver com ela, de modo algum. Assim, Nimrod, com sua grande mente de mestre, ele tentou conseguir isto. E se você notar, isso sempre tem acontecido desde que o homem foi criado. Que se você analisar a genealogia dos filhos de Caim, todos eles se tornaram cientistas, homens poderosos, artesãos de metal, na terra e madeira e assim por diante. Eles eram o lado inteligente, o lado intelectual. Mas os filhos de Sete eram camponeses, pastores de ovelhas, humildes. Agora é assim hoje, aqueles que estão dependendo de alguma coisa mecânica feita pelo homem que possam tocar, dizer é isto, algo que o homem realizou, ele próprio. E isto verifica-se que, na maioria das vezes, este é aquele tipo que está tentando escapar da expiação de sangue de volta ao caminho certo. Ele está procurando um atalho, está tentando fazer aquilo por conta própria, e Deus não aceita. Agora, mas Nimrod, depois de algum tempo, na construção de sua torre, Deus se sentou no céu e riu dele. Posso imaginar Deus rindo aqui? Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Ele quase chegou a terminá-la. Quero que você note que ele quase conseguiu o que ele começou a fazer. Mas então, subitamente, Deus simplesmente virou as costas noutra direção e a coisa toda ruiu. Virou pó. Do mesmo modo que o avental de folha de figueira de Adão virou pó, a torre de Nimrod também virou pó. Que tudo foi fracassado. Isso mostra que toda tentativa nossa para tentar reconciliar com Deus, do nosso modo, tudo isso fracassa. Nós temos que vir pela via que Ele estabeleceu para nós vir. Caso contrário, isto é tão natural, irmão, porque se você vai na minha casa, você não tem a mesma liberdade que você tem na sua. E se eu vou na sua, eu não tenho a mesma liberdade que eu tenho na minha. Então nós temos essa questão. Nós queremos ir para o céu, então nós temos que andar dentro da liberdade que Ele nos proporciona. Eu não posso querer implantar um costume meu dentro da sua casa. E se nós fazemos assim em relação uns aos outros aqui, quanto mais a Deus. Então veio outro que foi Nabucodonosor, e ele ia construir uma cidade, vê? E se você notar, às vezes esse espírito que entra nos homens, e o dia está chegando, está próximo agora, quando a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, deve ser tão espiritual, porque Jesus disse que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. O inimigo é tão astuto.
Nós temos, eu não sei se é idêntico, se é realmente igual ao Templo de Salomão, mas estão tentando criar algo, um substituto, para chamar o quê? Para ser um estandarte, para chamar a atenção do povo através da formosura, através da sua imponência. E o povo está querendo isso, está indo atrás disso. Agora, observe com Nabucodonosor. Ele edificou uma cidade exatamente no modelo do céu. Agora, quem mostrou para o Nabucodonosor o modelo da cidade? Foi o Espírito Santo? Não. Foi Lúcifer. Foi o espírito do diabo, que ele conheceu lá, e ele desceu. Você não precisa estar no céu para ter o que vai ter lá, você pode fazer aqui mesmo. E ele tentou fazer isso. Não é isso que ele faz? Você não precisa crer numa mensagem que começa, não. Você não precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo, não. Crer em profeta, lavar pés, que é isso? Deixa para lá. Tem outra maneira melhor de vocês ir para o céu, sem passar por esse caminho. Pelo que o rio Eufrates fluía junto ao trono como no céu, e o rio da água da vida passa junto ao trono, jardins suspensos e tudo mais, exatamente como era, porque antes, quando Abraão estava peregrinando, buscando tal cidade, se você não for de mente espiritual, Satanás o cegará nessas coisas. Veja, algo que parece muito com ela, mas não é ela. Se for feita pelo homem, não serve. Se for comprada pelo sangue de Deus, é a verdade. Veja, essa é a verdadeira. Mas se for feita pelo homem, por mais parecido que seja, não, é engano. Isso é engano. Agora, ele fez esta grande cidade, então verificamos que também ele fez uma imagem para as pessoas adorarem. E trouxe adoração de imagem entre o povo. Mas em meio a tudo isso apareceu uma escritura sobrenatural na parede, uma língua desconhecida que ninguém podia interpretar, exceto um profeta cheio do Espírito que estava entre eles. E aquele reino virou pó, exatamente como a torre de Nimrod e o avental de figueira de Adão. Do mesmo modo, porque foi algo que o próprio homem realizou, foi algo que ele quis fazer para mostrar que podia salvar-se a si mesmo. Você não pode salvar-se a si mesmo. Não há nada que possa fazer acerca disso. O caminho já está feito para você. Você não pode salvar-se a si mesmo. Poderia citar muitas outras grandes coisas que aconteceram recentemente na França, depois da Primeira Guerra Mundial. Quiseram construir uma linha. Eu queria saber pronunciar isso aqui. Siegfried. S-I-E-G-F-R-I-E-D. E apontaram todas as suas armas para a Alemanha e disseram: agora, se os alemães algum dia tentar vir nessa direção, novamente, poderemos mantê-lo à distância, porque temos uma linha aqui que podemos mantê-los longe. Só para mostrar que o esquema feito pelo homem não consegue perdurar, os alemães foram mais espertos. Eles ficaram atrás desta linha e disseram: podemos comer, beber, viver em adultério, dançar, viver em pecado, fazer tudo o que quiser, porque estamos protegidos. Fizemos algo que nos protegerá. E os alemães marcharam dando volta por trás e os tomaram. Veja, deram a volta por trás, porque eles se esqueceram de fazer que suas torres e armas pudessem girar em qualquer direção. Tudo ficou naquela direção ali. Assim, os alemães simplesmente saíram do seu encalço de suas armas, e deram volta por trás, e a linha caiu. Os alemães vieram e fizeram a linha Maginot e pensaram: se os Yankees algum dia chegar aqui, nós simplesmente nos embriagaremos abrigaremos neste concreto fortificado e ficaremos bem seguro. O que aconteceu? Os Yankees chegaram com bombas arrasa quarteirão e os esmiuçou. Ele caiu de qualquer maneira. Os Estados Unidos aqui não faz muito pensaram que podia construir um navio que nenhum outro construtor de navios poderia construir. Chamou-se Titanic. Certa noite,
quando cruzava o oceano com seus motores funcionando a todo vapor e as bandas estavam tocando jazz bem animado. Subitamente mudou para mais perto, meu Deus, quero estar. Por quê? Chocou-se numa massa de gelo lá e fez um rombo nele e arruinou os motores e foi para o fundo do mar. Por quê? Deus, com sua mão poderosa, mostra que este mundo não pode durar para sempre. O homem não pode realizar nada por conta própria. Agora, hoje há uma grande discussão acerca das armas nucleares e estamos gastando bilhões de dólares para tentar levar o homem à Lua. De que vai servir depois que ele chegar na Lua? Como disse outra noite, não estou preocupado em chegar na Lua. Estou preocupado em chegar no céu, pois a Lua não é longe o bastante para mim. Então os russos dizendo, nós colocamos o primeiro homem no espaço, sem dúvida, que discordo deles quanto a isso. Aquele homem foi ao espaço há cerca de 2 anos, e nós temos tido um no espaço de 2000 anos, construindo-nos um lar para a ele irmos. Falando de São João 14, né? Agora veja, realizações alcançadas pelo homem. O que o homem tem alcançado fazer por conta própria não funcionará. Agora tentamos instruir pessoas para conseguir o que chamaríamos a melhor classe de pessoa por meio de instruções. Nosso seminário tem enviado nossos ministros à escola, o que é ótimo. Aprender a instrução para falar é apropriado, o discurso e assim por diante, e melhor gramática, para que com isso a melhor classe de pessoa da cidade assim chamada fosse a esta igreja. Lotamos nossas igrejas. Pode ser papel. Pega um pouquinho de água para mim, ou um de vocês aí. Está muito calor. Agora, não creio que haja melhor classe de pessoa do que o povo de Deus, está vendo? Não precisa ser instruído, não precisa ser estudado. E Jesus nunca trabalhou com tal classe quando esteve aqui. Ele foi aos Pentecostes, ou seja, aos pescadores analfabetos, sem instrução e ignorantes. Obrigado. Sem instrução e ignorância. E o que foi que ele escolheu? Foi isso que ele escolheu. E Deus, se você ao menos pudesse entendê-lo, ele gosta de tomar algo que não é nada e fazer algo com ele. Isso prova que ele é Deus. Não há nada que você possa se gabar. Ele toma algo que não é nada para fazer algo dele. Isto prova que ele é Deus. Eu quero saltar aqui um pouquinho para nós concluirmos com aquilo que eu marquei aqui. Aqui não faz muito tempo, em Chicago, um grupo de evangelho pleno anunciou uma reunião. E foram a certa grande escola bíblica e arrumaram um grande orador intelectual. E foi anunciado por toda a cidade acerca deste grande orador intelectual de certa grande escola, com um nome e tanto, e todas as graduações no final do nome, até que acharam que seria exatamente isso. E quando as multidões se reuniram para ouvir o homem, quando ele se levantou na parte de trás do edifício, de terno, colarinho eclesiástico, com seu discurso debaixo do braço, subiu e espalhou de lado a lado do lugar. O discurso, foi magnífico. Não houve ninguém que pudesse dizer nada contra aquele discurso. Foi perfeito. A gramática foi exata, suas ações e suas maneiras de púlpito foram perfeitas. Ele não gaguejou, balbuciou, nem babou, como muitos de nós fazemos, mas ele pronunciou o seu discurso com grande eloquência. Mas ele pensou,
Com este bando de gente letrada, eu subirei lá e lhes mostrarei o que realmente significa ser um pregador. Com seu peito estufado, ele subiu, todo cheio de si, e fez esse discurso. Mas ele verificou que aquilo não se ajustou àquele tipo de multidão. Passou por cima do entendimento deles tantas palavras sofisticadas e arrogantes que eles não entenderam. Assim, depois de um tempo, quando ele viu que estava errado, ele ajuntou seu discurso e pôs no braço, seus ombros ficaram caídos, sua cabeça baixada, seus joelhos curvados. Ele desceu cabisbaixo do púlpito, humilde e humilhado. Havia um velho santo sentado lá atrás, olhando ao redor, tocou o outro e disse: se ele tivesse subido da maneira que desceu, teria descido da maneira que subiu. Então ele subiu arrogante e desceu humilde, mas se ele tivesse subido humilde, ele teria tido a sua vitória. Portanto, é assim mesmo até que o homem saiba que nada sabe e se humilha perante Deus e espera o Espírito Santo, que o Espírito Santo faça a obra. O negócio é esse: o homem não pode realizar nada por seu intelecto, ele tem que depender exclusivamente de Deus. Irmãos, é por isso que tem surgido muitos ismos aí, porque as pessoas têm se tornado sábias demais. Ela tem se tornado sábia, então não consegue ficar no meio de povo humilde que somos nós. Então começa coisa que ninguém sabe, eles procuram buscar mensagens que ninguém tem ainda. Eles fazem questão de dizer: eu sei isso e ninguém sabe. Então, é aí onde surgem os ismos, pessoas inteligentes, pessoas sabidas. Portanto, é assim até que o homem saiba. Agora, o homem fazendo isso mostra que há uma realização em algum lugar para esta grande causa que é ser redimido. E Deus fez esta realização. Ele fez, e fez tão simples pela fé. Deus disse no princípio que sempre foi pela fé. E hoje você não é salvo por obras, por boas coisas que você faça, por se unir à igreja, por ser instruído. Você só é salvo pela fé, e isso pela graça de Deus. Você é salvo pela fé por crer no que Deus já fez. Deus tornou o estandarte propício. Deus lhe deu algo a que se agarrar, um estandarte, como uma bandeira hasteada. Na Coreia, lá nas ilhas, durante o tempo da guerra, quando os americanos tinham feito o japonês recuar, eles subiram correndo em Guam, em diferentes lugares no topo do monte, o monte mais alto que puderam encostar, e ali, com lágrimas correndo no seu rosto e com brados, eles fincaram a bandeira americana, a antiga glória, em cima da encosta. Eles tinham conquistado a terra. Que conquista! Erguer aquele estandarte de que isto nos pertence. Que privilégio foi para aquele soldado ficar de pé na terra que eles tinham conquistado. Eu lhe digo, Deus deu à igreja um estandarte um dia, quando Jesus foi levantado no Calvário entre o céu e a terra. Nada menos que Deus, Emanuel, derramando o seu sangue sobre a terra. Um estandarte foi levantado para o povo de que nós vencemos, nós somos mais do que vencedores por aquele que venceu por nós. Irmãos, se nós pudéssemos, como diz o Mamãe, pudesse captar isso, o estandarte foi levantado a nosso favor. Então nós não temos que sujeitar nada, a doença, coisa alguma. Agora nós encontramos que Noé, um homem de Deus, teve fé, e Deus lhe deu um estandarte, e esse estandarte foi a arca. E Noé construiu pela fé, porque foi um mandamento de Deus, construir esta arca para a salvação de todo aquele que quisesse entrar nela. Agora, enquanto Noé prosseguia construindo a arca, ele sabia que estava completamente, ou seja, estava contemplando um estandarte que Deus lhe tinha dito para fazer. Qualquer coisa que Deus diga para fazer, agarre-se a ela, porque é certa. Não importa quantos escarnecedores riam e zombavam, Noé sabia que tinham assim, diz o Senhor.
Noé, ou seja, compare Noé com Nimrod. Nimrod tinha a própria ideia a respeito, e Noé tinha a ideia de Deus. Quanto a isso, Nimrod tinha algo que podia tocar, Noé tinha algo que podia tocar também. Era um estandarte, algo que ele poderia agarrar-se, certamente. Então verificamos, depois disso, falaremos de um outro homem rapidamente, e o seu nome foi Moisés. Ele era um só homem. Mas como ele poderia chegar a libertar os filhos de Israel do Egito, da servidão, depois que ele tinha estudado em escola, tinha sido treinado em toda a sabedoria dos egípcios e se viu totalmente derrotado? Mas certo dia, na parte remota do deserto, Deus se encontrou com ele, ou ele se encontrou com Deus, e Deus lhe deu o estandarte. O que era o estandarte ali? Era uma vara. Me lembro agora da mensagem de terça-feira passada. Não era a vara que significava alguma coisa, mas era a unção que estava naquela vara que levou a realizar o que ele realizou. Ele deu o estandarte, uma vara para segurar na mão. Que coisa simples, mas fez o trabalho. O que ele não podia fazer com o exército, ele fez com uma vara torta. Toma esta vara perante ti, e foi um estandarte que Moisés, quando recebeu aquela vara, ele marchou adiante com ela. Então, tocava no mar, o mar abria, tocava na rocha, fluía a água. Mas se todos aparecessem com vara, ia funcionar? Não, porque aquela era a maneira de Deus. Estive estudando não faz muito tempo acerca de David Livingstone, quando estive em seu túmulo em Londres, e mais pessoas visitam o túmulo de Livingstone do que qualquer outro túmulo na abadia. Então, ouvindo a história dele, de como ele foi como médico cristão, como ele ia aos nativos e não conseguia entrar, porque eles eram bem selvagens. Ele queria evangelizar aqueles nativos, eles queriam ajudá-lo, mas não podia, porque se ele chegasse ali, ele ia morrer. Assim ele foi ao cacique e disse ao cacique, o cacique disse, se você beber o sangue do concerto comigo, então será um de nós. Assim eles puseram o vinho numa taça e feriram a veia um do outro, e puseram sobre a taça, e derramaram o sangue aí, e misturaram os dois sangue. Então ele bebeu a metade e o cacique bebeu a outra metade. E muitas pessoas disseram que ele fez um pacto com o demônio para adquirir adepto para a sua religião, mas estava pregando o evangelho. Ele passou por essa circunstância. Então, eles deram um ao outro um estandarte de que eram irmãos. O cacique pediu o casaco do médico, e ele tirou o seu casaco e deu ao cacique. E o médico pediu ao cacique, então, a sua lança sagrada. E quando ele voltava para a selva, os nativos corriam atrás do médico, e o atravessaria com uma lança. Quão bem ele podia se sentir quando levantava esse estandarte, a lança sagrada. E quando ele a levantava assim, os nativos caíam por terra e quase o adoravam como Deus, porque sabiam que que era dali que aquela lança sagrada tinha vindo. Ó, irmão. Agora, para terminar, nós somos esse estandarte. Então, quando os demônios do inferno vêm em cima de nós, nós simplesmente paramos e mostramos o sinal, e todos eles têm que cair por terra. Porque esse estandarte significa para o médico que ele tinha feito um pacto, que eles agora eram o mesmo povo. Então nós não somos Deus, mas nós somos pequenos deuses. A mesma autoridade que estava sobre Jesus agora está sobre a sua noiva, a sua igreja. E assim como os demônios sujeitavam a Jesus, ele também deve sujeitar a nós, porque é o mesmo poder, é a mesma autoridade que está conosco. Nós apenas levantamos e dizemos, eu sou filho de Deus. Aí o demônio não pode fazer nada com você. Agora assim é hoje, o povo de hoje fala em entender o grande estandarte que Deus nos deu. Você diz, irmão Brana,
o irmão tem poder, desejaria poder. Então aqui ele continua, diz: não, eu não tenho poder, eu tenho autoridade. Então ele cita a condição daquele soldado policial que tem apenas 1,52 m, pesa uns 50 quilos. Mas lá vem aquelas carretas com 10, 20 pneus a 120 por hora, e aquele pequeno soldado disse uma banda que ele não poderia parar uma bicicleta se ele pulasse na frente dela, sem a autoridade. Mas com as vestimentas corretas, ele apenas levanta as suas mãos e soa o seu apito. Aí disse o profeta que você só vê pneu cantar. E não tem poder, mas tem autoridade. É isso. Freios vão derrapar e rodas vão ranger. Tudo vai parar porque ele levantou a mão, porque ele tem autoridade. E quando um homem ou mulher tem vestido com a armadura completa de Deus, Efésios 6, a partir do versículo 10, cingir o lombo com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, e tomar sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, e tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a sua palavra. Irmão, não tem demônio que para diante dele. A estatura completa de Deus não é poder, é autoridade do alto. Quando ele fala, demônios clamarão e freios rangerão, até a própria morte estremecerá e sepulcros se abrirão diante da autoridade de Jesus Cristo, que Jesus Cristo deu à sua igreja. Todos sabem disso. Esses sinais seguirão os que crer. Levanta a autoridade, o estandarte, deixa a sua mão se levantar. Aquele soldado com aquela luva branca, todo o carro parará. Ele não tem suficiente poder para parar uma bicicleta, mas tem autoridade para parar qualquer coisa que passe por aquela rua, porque a lei inteira de Fênix está lhe dando o respaldo. E um cristão que está morto, sepultado, ressuscitou com ele em sua ressurreição nos lugares celestiais. Veja, se está mortos com ele, então também estamos ressuscitados com ele, porque o corpo vai onde a cabeça está, e ele é a cabeça, e este é o corpo. E não será mais, agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com todo o poder do diabo conquistado sobre os nossos pés. Autoridade, aí está o estandarte, é a mão que levanta, que conta. Irmãos, que Deus possa nos ajudar, de saber que isso está em nós. Essa autoridade está na igreja. E do mesmo modo que ele venceu todo o espírito lá, nós também podemos vencer. Quando ele chegava, os demônios conjuravam, diziam: que temos nós contigo, ó Cristo, Filho do Altíssimo. Só dele chegar, não precisava fazer nada. E eu estava falando com os irmãos lá em Maí da Fé, às vezes você chega em um lugar, um ambiente pesado. Só de você chegar ali, papel aqui, esquecendo o lenço em casa. Só de você chegar ali que os demônios saem, o nervosismo sai, aquela discussão acaba, porque você levou ali, você está representando o céu ali, você é um estandarte de vitória naquela casa, naquela família. Irmãos, isso é para cristão, irmãos. Nós não fomos chamados apenas para dizer: eu pertenço à igreja de Varginha, ou eu sou da mensagem. Não, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus quer ser representado por você aonde quer que você esteja, e você é esse estandarte, representando que houve uma expiação, que houve um sacrifício, e todo o céu te apoia nisso aí. Todos os anjos estão a seu favor quando você está representando ele. Pai Celestial, Deus, talvez nós não expressamos aquilo que nós sentimos, Senhor. Talvez também não entendemos da maneira que deveríamos entender. Mas só o Espírito Santo pode abrir
nossa mente, Pai, para captar isto, Senhor. Cada um individualmente, Senhor. Que nós não somos um João ninguém, Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos e filhas do Senhor. E o diabo não tem nenhum poder sobre nós, Senhor. Porque a autoridade foi dada à sua igreja, ao seu povo, Pai. Nós não precisamos deste mundo para nos alegrarmos, Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não precisamos do recurso do mundo para te louvar, Senhor. O Senhor tem dado meios para nós fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Até os hinos que cantamos, nós cremos que é o Senhor que dá, Senhor. Porque se foi nós mesmos, o Senhor não aceita, Pai. Tem sido do teu jeito, Senhor. E é nós que estamos precisando do Senhor agora. Por isso nós devemos sujeitar ao seu querer, a sua perfeita vontade, Senhor. Então ajuda cada um, cada irmã, Senhor. Cada um desses que compõem esse corpo aqui nessa cidade, Senhor. E essas pessoas que estão, Senhor, conectadas, Tu sabes, Senhor. Tu conheces a estrutura de cada um, Senhor. Pai, o Senhor pode ajudar, Pai. O Senhor pode dizer, Pai, revelar isso em cada coração, Pai. Que nós não somos apenas o que as pessoas nos chamam, o nome. Mas nós somos um estandarte do céu. Nós estamos representando, quando as pessoas olham para nós, ela vê que houve uma morte, que houve um calvário, que houve um clamor. Oh Deus, que houve uma confirmação, está tudo consumado, está tudo vencido, ó Pai. E por isso nós podemos triunfar, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai. Ajuda nós, Senhor, nós somos dependentes do Senhor. O Senhor diz, sem mim nada podeis fazer, nós reconhecemos isto, ó Pai. Nós queremos que o Senhor tome o controle de nossas vidas, Senhor. E que a providência seja divina e não humana, ó Pai. Tome o controle de nós, Senhor, com curas e libertações. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém.